Salve, salve amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, professor Márcio Costa falando aqui com vocês e hoje eu vou fazer um vídeo ensinando vocês passo a passo a fazer uma tabela de um torneio eliminatória simples com 5 equipes participantes, passo a passo pessoal, sem erro, vem comigo até o final desse vídeo. E a primeiríssima coisa que a gente tem que fazer para fazer uma tabela de um torneio em formato de eliminatórias, pessoal, é saber se há isentos na nossa tabela. Como que eu vou saber se há isentos na nossa tabela? Toda vez que o número de competidores, o número de equipes, o número de participantes for diferente, pessoal, de uma potência de 2, que é o 2, o 4, o 8, o 16, o 32, 64 e assim por diante. Então, toda vez que o número de equipes participantes ou o número de participantes do nosso torneio no formato de eliminatórias for diferente desses números aqui, a gente vai ter isentos na nossa tabela. Então nós temos 5 equipes participantes no exemplo de hoje, então nós teremos sim isentos na nossa tabela. É a primeira coisa que nós precisamos identificar. E aí, sabendo que há isentos na nossa tabela, a gente vai fazer o cálculo do número de isentos que vai ter na nossa tabela. Então o cálculo se faz com essa fórmula aqui. Isentos é igual a potência de 2 superior ao número de equipes participantes menos o número de equipes participantes. Como é que vai ficar isso? Assim, ó, nós temos 5 equipes participantes no nosso torneio, então o número de isentos é igual a 8, que é a potência de 2 superior a 5, certo? Menos 5. Nós teremos 3 equipes isentas na primeira rodada do nosso torneio. Então, essa fórmula a gente usa para calcular o número de isentos da nossa tabela quando o número de equipes participantes for diferente de potência de 2, ok? E agora a gente começa a fazer a nossa tabela em si. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é listar todos os nossos participantes assim, ó, um debaixo do outro, ok? E aí você pode ordenar essa listagem aqui por sorteio, pela ordem de inscrição ou por outro critério que você, organizador desse torneio, estabelecer. Não faz diferença, beleza? Aí depois disso a gente vai fazer a nossa primeira rodada aqui, ó. Primeira rodada do nosso torneio eliminatória simples com 5 equipes participantes. Vocês lembram que a gente fez lá o cálculo do número de isentos e nós verificamos que a nossa tabela vai ter 3 equipes isentas da primeira rodada. Então, eu defini aqui que as 3 últimas equipes listadas na nossa tabela ficarão isentas da primeira rodada do nosso torneio. Como é que eu defino onde ficarão essas equipes? Eu posso definir que são as 3 últimas listadas na nossa tabela, que são as 3 primeiras, ou dividir entre as primeiras e as últimas. Normalmente eu faço essa divisão quando é número par de isentos. Como nós temos um número ímpar, eu boto ou os 3 últimos ou os 3 primeiros listados na tabela, nessa lista aqui, ó. Primeiro passo a gente listou, né? Depois a gente vai fazer o chaveamento da primeira rodada, que é isso aqui. Então eu defini que os 3 últimos listados na nossa tabela serão os isentos da primeira rodada. Então a nossa primeira rodada só vai ter um jogo, que é o jogo entre a equipe 1 e a equipe 2 da nossa tabela. Mas, professor Márcio, só um jogo na primeira rodada? Tem que fazer assim? Sim, pessoal, tem que fazer assim para dar certo o chaveamento do nosso torneio. Se vocês não fizerem esse cálculo do número de isentos e não deixarem os jogadores, as equipes isentas da primeira rodada, sua tabela vai ter problemas, ok? E agora, pessoal, a gente vai fazer a nossa segunda rodada, que eu já botei aqui a segunda rodada. Vamos começar a formar a nossa segunda rodada. Primeira coisa que a gente vai fazer é ver quem venceu esse jogo aqui, ó. O vencedor desse jogo entre a equipe 1 e a equipe 2 vai avançar aqui para a segunda rodada. Então, ó, a equipe 1 venceu, ela já avançou, ela já está na segunda rodada e a equipe 2 já foi eliminada do nosso torneio. Um torneio eliminatório é simples, perdeu, está eliminado, a equipe 2 está eliminada. E agora a gente vai colocar as equipes que estavam isentas da nossa primeira rodada, que vai ficar assim, ó. Entraram no torneio agora, vão começar a participar dos jogos as equipes isentas da primeira rodada. E você vai reparar o seguinte, ó. Aqui na segunda rodada nós teremos 1, 2, 3, 4 equipes participantes. Você lembra que 4 é uma potência de 2, como a gente viu lá no começo do vídeo, certo? E é para isso, pessoal, que serve os isentos da primeira rodada, para a gente acertar a nossa tabela. Toda vez que a gente colocar o número de isentos
certinho na nossa primeira rodada, na segunda rodada, a partir da segunda rodada, pessoal, nós já teremos a quantidade de equipes correta, igual a potência de 2, para a gente poder prosseguir o nosso chaveamento até o final sem nenhum problema, ok? Então é para isso que serve esses isentos na primeira rodada, e vocês devem sempre respeitar o número de isentos correto da primeira rodada, para na segunda rodada a gente ficar com o número de número de equipes igual a potência de 2 e seguir o nosso chaveamento. E o nosso chaveamento vai ser esse aqui, ó. A equipe 1 vai jogar contra a equipe 3, que veio lá da isenção da primeira rodada, e as duas equipes isentas aqui também vão avançar e se enfrentar aqui na segunda rodada. Então nós teremos 2 jogos na nossa segunda rodada, que já é a nossa semifinal, a semifinal do nosso torneio. Nós só temos 4 equipes, as equipes que vencerem aqui vão para a final. E aí você deve estar se perguntando, então nesse torneio nós teremos equipes que vão jogar mais jogos e equipes que vão jogar menos jogos? Sim, se por exemplo a equipe 1 avançar para a final, ela vai chegar para a final tendo jogado um jogo a mais que a equipe 4 ou a equipe 5. E isso é normal, pessoal, isso é assim mesmo, não tem jeito. Campeonato de formato eliminatória com isentos é assim mesmo, uma equipe vai jogar mais do que a outra, ou melhor, uma equipe pode chegar à final jogando mais que a outra. E também não, né? Se a equipe 3 vencer aqui, ela vai avançar com o mesmo número de jogos que a equipe 4 e a equipe 5. Então isso aqui é normal, é assim mesmo que se faz, não se preocupem com isso. E agora a gente vai formar a nossa terceira rodada, pessoal. A terceira rodada que já é a nossa final, a final do nosso torneio eliminatória simples, com 5 equipes participantes. E aí, vamos ver quem vai avançar aqui no nosso chaveamento. Vai avançar a equipe 3, que venceu a equipe 1, e a equipe 5, que venceu a equipe 4 nas semifinais, que foi a segunda rodada. Então, a terceira rodada já é a nossa final do nosso torneio eliminatória simples, com 5 equipes participantes, que vai ser entre a equipe 3 e a equipe 5. E aí eles vão jogar e vai ter um vencedor, no caso aqui foi a nossa equipe 5, que venceu o torneio eliminatória simples, com 5 equipes participantes. Mas no nosso exemplo aqui, venceu a equipe 5, ela vai ser a vencedora desse torneio. Então, pessoal, relembrando o nosso passo a passo, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o número de isentos, né? Se for diferente de potência de 2, nossa tabela vai ter isentos. Se for igual a potência de 2, ela não vai ter isentos. Número 5 é diferente de potência de 2. O cálculo para a potência de 2 é a potência de 2 superior ao número de participantes menos o número de participantes. Então é 8 menos 5, nós teremos 3 isentos da primeira rodada, como nós estamos vendo aqui, ó. A primeira rodada já feita aqui com 3 isentos e apenas um confronto. A segunda rodada, os isentos já entram na tabela e o vencedor na primeira rodada avança para a segunda rodada. Agora nós temos a nossa tabela com uma potência de 2, com 4 equipes, e o nosso chaveamento vai poder prosseguir normalmente até o final do nosso torneio. Aqui já é a semifinal, os vencedores aqui avançam para a final, que é a terceira rodada. É só seguir o chaveamento e aí vai ter o confronto aqui, vai ter o vencedor, que foi a equipe 5 aqui no nosso exemplo. Ok, pessoal? E qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários aqui embaixo, que a gente responde para vocês, faz até outro vídeo se for necessário. Assista a nossa playlist sobre organização de competições esportivas, tem vários tipos de eliminatória, tem rodízios também, rodízio simples, rodízio duplo, tem tudo que vocês precisam saber para organizar torneios esportivos, ok? E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito, não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão Valeu aqui embaixo a partir de apenas R$2. Ou ainda se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física a partir de R$ 14,99 mensais. Você terá direito a vários privilégios como selos fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no
Telegram. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.